Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, Donald Trump teve uma vitória acachapante, tanto no voto popular como no colégio eleitoral. Ele também conseguiu maioria no Senado e na Câmara. E para completar, escolherá mais 3 juízes para a Suprema Corte, que já é de maioria conservadora. O que significa que o Homem Laranja concentrará um poder historicamente inédito para um presidente americano. Ou seja, neste segundo mandato, Trump terá plenas condições políticas de concretizar todas as suas promessas de campanha. Não é por menos que o Deep State fez de tudo para impedir sua volta à Casa Branca. News out of Palm Beach, The FBI Florida. has executed an unprecedented search warrant at President Donald Trump's Against the Mar-a-Lago former estate. president. The president has both sides of the political aisle up Is in a arms. dangerous and unstable moment in American history. The Justice Department has just indicted former President Donald Trump. 7 years. They hated him, they targeted him, they hunted him. This is the epitome of the abuse of the prosecutorial power to preempt political decisions. I never thought anything like this could happen in America. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be that you must keep pushing ahead. They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedom. They want to silence me because I will never let them silence you. They're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way, and I will never be moving. On November 5th, 2024, justice will be done. We will take back our country, and we will make America great again. Em uma de suas primeiras declarações, Trump anunciou uma série de medidas contra a censura. Inclusive anunciou a criação do cargo de embaixador para a liberdade de expressão. O posto terá como objetivo combater a perseguição feita por governos, plataformas digitais e entidades do judiciário contra ativistas da direita pelo mundo. If we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. Vale ressaltar que todos os parlamentares americanos que apoiaram a causa do Brasil pela liberdade não só foram reeleitos, como ampliaram seus votos. A comunidade brasileira nos Estados Unidos tem mais de 2 milhões de cidadãos. É a 4ª maior do país, ou seja, tem peso eleitoral. E como se sabe, Elon Musk está de cabeça no governo Trump para redesenhar toda a administração federal. Estamos falando daquele Elon Musk que foi perseguido e espizinhado pela Suprema Corte Brasileira. Daquele Elon Musk que afirmou que um dia Alexandre de Moraes iria ser colocado atrás das grades. I mean, my philosophy is you play to win. You don't play by half measure. Pode ter certeza que isso está tirando o sono de Alexandre de Moraes. Mas não só dele, do Lula também. O psicopata da cabeça de ovo ultrapassou limites que jamais poderiam ser ultrapassados. Já o ladrão que ocupa a presidência da República se aliançou com os principais inimigos da América, colocando o Brasil no eixo do mal. É claro que isso trará consequências. E elas já começaram. No vídeo de hoje vamos analisar com mais profundidade todas essas consequências, assim como também vamos entender como o Homem Laranja modifica completamente o cenário geopolítico, pois o que estava em jogo nas eleições americanas não era apenas o futuro dos Estados Unidos, mas sim de todo o mundo ocidental. Bom, mas antes de nos aprofundarmos nessas questões, já vai mandando aquele like esperto no vídeo. Deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para a plataforma entregar o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal,
aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, preste atenção nesta fala do Trump. From elections to public health, the censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. Esse cartel da censura a qual Trump se refere é justamente a perseguição à direita e às vozes conservadoras nas redes sociais. Em 2022, justamente o ano das eleições, após Alexandre de Moraes se reunir com representantes das principais plataformas de redes sociais, este canal foi sumariamente desmonetizado. Na época, sem muita explicação, recebi um e-mail do YouTube alegando apenas que a desmonetização ocorreu porque promovo conteúdo nocivo. O fato é que desde então, mesmo sem ganhar um centavo da plataforma, eu não parei de fazer conteúdo. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Lembrando também que estamos no Black November da minha biblioteca. Todos os livros estão com descontos de até 70%. Meu livro, O Breve Manual do Cristão Conservador, de R$ 67,00 você vai pagar apenas R$ 35,00. E aproveitando esse embalo das eleições americanas, eu quero indicar os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é a transcrição de um acalorado debate entre o professor Olavo de Carvalho e o filósofo russo conselheiro do Putin, Alexander Dugin. Obra fundamental para entendermos os atores históricos, políticos, ideológicos e econômicos que definem atualmente a dinâmica e a configuração do poder no mundo. E qual a posição dos Estados Unidos naquilo que chamamos de Nova Ordem Mundial. Livraço que de R$ 87,00 você vai pagar apenas R$ 38,00. A promoção se encerra no fim deste mês. Então, terminando o vídeo, já acesse bibliotecadoluiz.com.br e aproveite a promoção para montar o seu cronograma de leituras para o ano que vem. Lembrando que comprando livros na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também contribui para a manutenção deste canal. Feito? Então vamos lá. A esmagadora vitória do Homem Laranja nos Estados Unidos revela a deterioração de uma esquerda que não encontra mais espaço entre o cidadão comum americano, justamente por tentar ficar-lhe enfiando goela abaixo uma agenda que não dialoga com as suas realidades cotidianas, como também não resolve seus problemas reais e imediatos. Estas pessoas da vida real não aguentam mais serem chamadas de preconceituosas ou retrógradas, por não quererem que seus filhos aprendam que homem e mulher são meras construções sociais, ou que assassinar bebês nos ventres maternos é um direito da mulher e não um crime hediondo. Essas pessoas não querem usar novas terminologias nas palavras para que uma pequena parte da sociedade se sinta mais representada. Essas pessoas já não toleram mais os discursos hipócritas proferidos por celebridades arrogantes que de suas mansões tentam ditar-lhes um novo padrão moral que desafia suas tradições mais caras e profundamente enraizadas. Na verdade, essas pessoas desejam pouquíssimas coisas. Elas só querem saúde, segurança e liberdade, sendo liberdade a mais importante. E este é um fenômeno que não se restringe apenas aos Estados Unidos, mas em todo o mundo ocidental. O discurso progressista, assim como a cultura woke, está em declínio. Temos que entender que quando os socialistas perceberam que o marxismo, com sua revolução do proletariado, havia falhado, alguns pensadores reuniram-se
em torno do objetivo de encontrar uma nova classe social para ser manipulada. Os proletários não poderiam ser, pois na década de 50, graças à Revolução Industrial, estes estavam confortavelmente instalados em suas salas, assistindo suas televisões e tomando suas cervejas geladas. Sobravam então as chamadas minorias, negros, gays, mulheres e qualquer grupo de pessoas que possuísse algum nível de ressentimento social que pudesse ser intensificado e onde antigas reivindicações já superadas pudessem ser ressuscitadas. Foi aí que a esquerda passou a incorporar o identitarismo que deu origem à cultura woke. No entanto, agora o campo progressista está diante de uma nova transição. O discurso identitário perdeu força política, assim como a defesa do proletariado lá atrás. Sendo assim, a esquerda precisa encontrar um novo discurso e uma nova classe social para ser manipulada. Só que até isso acontecer, a direita está gradativamente ocupando todos os espaços, até então tomados pela esquerda. E no Brasil não é diferente. Mas enfim, o mundo, principalmente o mundo ocidental, precisava de Donald Trump no comando daquele que é ainda a maior potência econômica e militar do planeta. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. O Homem Laranja ainda nem assumiu a Casa Branca e o Talibã já declarou que quer ser removido da lista de terroristas. Putin anunciou que com a vitória de Trump, o Ocidente não é mais visto como inimigo. O México está desarticulando as caravanas que tentam atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Nova York já suspendeu os vales alimentação para imigrantes ilegais. A China expressou o desejo de estabelecer uma coexistência pacífica com a América. Na União Europeia, as principais lideranças já estão sinalizando dar prioridade para o gás americano em detrimento do fornecimento russo. O Hamas pediu o fim da guerra. O Bitcoin atingiu uma alta histórica. O mercado de ações disparou para novos recordes positivos. O que temos que entender é que quando a maior potência econômica, bélica e militar do mundo está sob o controle de um governo independente e mais nacionalista, sem comprometimento com os interesses globalistas, esta potência se torna um agente de dissuasão em nível mundial. A manutenção de bases militares estratégicas em várias regiões como Europa, Ásia e Oriente Médio permite aos Estados Unidos uma posição de vigilância constante e a capacidade de interferir caso haja qualquer ameaça à estabilidade global. E a política de dissuasão americana se estende para além das armas e tropas. Ela envolve também a influência econômica e diplomática. Os Estados Unidos frequentemente utilizam sanções econômicas e pressão diplomática para controlar o comportamento de outras nações, aplicando restrições que, ao dificultar as condições internas de seus alvos, promovem a contenção de conflitos. No primeiro mandato de Donald Trump, de 2016 a 2020, não eclodiu nenhuma guerra de grande escala. Só foi o Biden assumir a Casa Branca que esse cenário de paz mudou drasticamente. Ou seja, tudo indica que pelo menos nos próximos 8 anos, o mundo ficará livre de grandes conflitos e de uma catastrófica Terceira Guerra Mundial. E claro que esse novo cenário geopolítico que se desenha com a volta de Trump atinge frontalmente nosso país, visto que o criminoso que ocupa a presidência da República colocou o Brasil no eixo do mal. Não podemos esquecer que uma das primeiras medidas da política externa do ex-presidiário quando assumiu o poder foi permitir que navios de guerra iranianos atracassem em nossa costa. Depois, quando visitou a China e os Emirados Árabes,
Lula criticou a hegemonia do dólar nas transações internacionais, assinou um documento declarando que Taiwan é parte inseparável da China, passou pano para a Rússia e afirmou que os Estados Unidos e a União Europeia são responsáveis pela guerra na Ucrânia perdurar. Para completar, em meio a todas essas declarações desastrosas, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitou o Brasil para uma reunião no Itamaraty. A visita foi interpretada internacionalmente como uma confirmação do afastamento do Brasil com relação aos Estados Unidos e um alinhamento ao eixo Rússia-China. E como se não bastasse, depois do Hamas ter promovido uma verdadeira carnificina em território israelense, assassinando a sangue frio mais de 1.500 civis judeus, incluindo mulheres, idosos, crianças e até bebês, Lula se negou a classificar o Hamas como grupo terrorista e ainda condenou a contraofensiva israelense. E como a gente sabe, Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced, to the Biden administration's cheering, with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Esta fala de Ted Cruz já tem mais de um ano. E também há mais de um ano a oposição enviou um ofício ao governo questionando o que aconteceu com as embarcações iranianas atracadas no Brasil. Pois para quem não se lembra, houve até uma festa dentro de um desses navios com membros do Itamaraty brasileiro. E até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu. O fato é que, sob o governo Biden, o Brasil não sofreu nenhuma sanção. Agora, sob o governo Trump, Lula não poderá se alinhar com a escória do planeta e permanecer incólume. Bom, conforme falei no início do vídeo, diferente de seu primeiro mandato, neste o Homem Laranja acumulou um poder historicamente inédito para um presidente americano. Seu controle se estende à Corte Suprema Conservadora, ao Legislativo e à maioria dos estados. Isso vai lhe dar condições de implementar o chamado Projeto 2025, que transforma definitivamente o modelo liberal norte-americano, levando a um fortalecimento inédito da figura do presidente diante da burocracia federal e das agências de segurança. Ou seja, dessa vez, Trump vai desmantelar de uma vez por toda o Deep State. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all, and corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively.
Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Mas enfim, vamos agora entender como a volta do Homem-Laranja pode desarticular a ditadura imposta pelo psicopata da cabeça de ovo aqui no Brasil. Sei que a Venezuela, a Nicarágua e outras ditaduras sul-americanas não sofreram qualquer represália internacional por propriamente terem implantado aí a censura em seus países. A Venezuela sofre sanções, mas por outros motivos. Só que no Brasil é diferente. Nosso país tem suma importância no cenário geopolítico. Nosso agro é o mais importante do mundo, alimentamos 1/3 da população do planeta. Temos a Petrobras, temos a Embraer, estamos entre as 12 maiores economias do mundo. E historicamente, nas Américas, o Brasil sempre foi o principal aliado dos Estados Unidos, inclusive durante a Guerra Fria contra o avanço do comunismo soviético. É claro que a instalação de uma ditadura em nosso país, com um governo aliado política e ideologicamente com os maiores inimigos do Ocidente, preocupam Donald Trump. Não podemos esquecer que quando Elon Musk atendeu todas as ordens de Moraes, inclusive o pagamento de multas milionárias, ele afirmou que era necessário naquele momento fazer tudo para manter o X ativo, que era uma espécie de recuo estratégico. Agora, um mês depois do desbloqueio do X no Brasil, Elon Musk saiu do silêncio que vinha mantendo, certamente porque aguardava o resultado das eleições. Abre aspas para o bilionário. O X voltou a ser o número 1 no Brasil. Fecha aspas. Bom, como falei, além do Congresso americano agora ser formado por maioria republicana, todos os parlamentares que apoiaram a causa do Brasil pela liberdade foram reeleitos. O governo dos Estados Unidos tem prerrogativa por meio do Departamento de Estado e do Tesouro de impor constrições para pessoas que praticam violações internacionais em direitos humanos. Entre essas contrições estão o cancelamento do visto, deportação, bloqueio de bens e a proibição de relações bancárias e comerciais com os Estados Unidos. Essas sanções são impostas a ditadores e a pessoas que atentam contra os direitos humanos no mundo. Biden manteve-se inerte com relação a Moraes. Com Trump, a situação será totalmente diferente. Em uma entrevista para o Felipe Moura Brasil, Deltan Dallagnol resumiu bem tudo o que pode acontecer com Alexandre de Moraes. Começando pelo resultado da eleição americana, Deltan Dallagnol, você acredita que vai haver consequências em relação a esse resultado para o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes? Eu acredito que sim, Felipe. E de onde que eu vejo isso? Primeiro porque os Estados Unidos eles têm a prerrogativa, por meio do Departamento de Estado e do Tesouro, de impor constrições para pessoas que praticam violações internacionais de direitos humanos. E, dentre essas constrições, eles podem proibir a viagem para os Estados Unidos, deportar se a pessoa estiver lá, podem bloquear bens e podem até proibir relações comerciais e bancárias com cidadãos americanos e com o território americano. E são sanções impostas para ditadores, para pessoas que praticam violações de direitos humanos no mundo. E uma coisa era o Biden avaliando isso. Outra coisa agora, o Trump avaliando isso, tendo do lado dele Elon Musk. Elon Musk, que já tem uma função prometida pelo Trump dentro da Casa Branca, uma espécie de gestão de eficiência do governo, e Elon Musk, que fez doações pesadíssimas para o Trump ao longo da campanha, a ponto de sortear $1 milhão por dia, desde aí o dia, salvo engano, 17 aí do mês passado, até a eleição agora, no começo desse mês, sorteou $1 milhão por dia por eleitor nos estados que eram aí os swing states, os estados pêndulo, ou os estados chaves dessa eleição. E o próprio Elon Musk, que doou milhões e milhões de dólares também para a campanha do Trump. Então, o Elon Musk ele tem uma voz muito forte no governo do Trump. Além disso, ele foi lá no maior podcast do mundo, do Joe Rogan, defender o Trump, ele usou o X para defender o Trump, ele foi um dos principais protagonistas dessa eleição presidencial. X é o X, o antigo Twitter, Deltan Dallagnol tá aqui. Moderno. Eu tô moderno hoje. Eu tô moderno. Inglês. Exato. Então, o próprio Trump agora agradeceu recentemente, nessa semana, o Musk, dizendo que o Musk é um gênio. Então, além de ser a pessoa mais rica do mundo, agora
o Musk é uma espécie de braço direito da pessoa mais poderosa do mundo, pessoa essa que tem nas suas mãos o Departamento de Estado, o Tesouro americano, que pode impor constrições para quem viola direitos humanos. Mas não é só isso. Os Estados Unidos são os principais financiadores da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que formam o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que pode e vai julgar os abusos de Alexandre de Moraes, que foram levados por uma série de peticionários. Essa é uma das responsabilidades desse sistema. O Brasil faz parte do sistema, pode ser julgado, pode ser condenado. Inclusive, a Corte Interamericana pode mandar o Brasil indenizar as vítimas e cassar as decisões judiciais. E, para que seja julgado esses casos, e entrando no mérito, eu não tenho dúvida de que as decisões de Alexandre de Moraes vão ser cassadas, é preciso uma certa prioridade, porque quais casos vão ser julgados, a pressa com que são julgados, é uma escolha discricionária. Mas o poder de financiamento dos Estados Unidos sobre o sistema é muito relevante e pode influenciar isso. E para fechar, tem ainda o poder do Congresso americano, porque agora não só o Trump está à direita, mas o Congresso americano, tanto o Senado como a Casa dos Representantes, estão à direita. E podem avançar, a partir disso, projetos de lei como aqueles que estavam sendo conduzidos, propostos pelo Darrell Issa, pela Maria Elvira Salazar, pelo Chris Smith, que foram reeleitos e que defenderam projetos de lei para impor sanções àqueles que censurassem a liberdade de expressão de cidadãos americanos, como o ministro Alexandre de Moraes tem feito ao longo dos últimos tempos. Ou seja, na minha visão, a batata do Alexandre de Moraes e dos ministros supremos está assando. Como Alexandre de Moraes vai explicar para as instâncias internacionais de justiça sua atuação em processos onde ele é a vítima, o acusador, o investigador e o juiz? Como ele vai explicar anomalias jurídicas como flagrante perpétuo ou crime de opinião? Como ele vai explicar que após os ataques de 8 de janeiro, em um país onde existe maioridade penal, crianças ficaram detidas em um pátio da Polícia Federal em condições insalubres? Como Moraes vai explicar que deputados que são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos estão sendo caçados e presos por externarem desconfianças com relação ao processo eleitoral ou por criticarem com mais contundência ministros da Suprema Corte? Como ele vai explicar que o líder da oposição no Congresso brasileiro teve seu passaporte apreendido e que o ex-presidente, sem qualquer condenação, também está com o passaporte apreendido, impedido de viajar para a posse de Donald Trump? Como o ministro da Cabeça de Ovo vai explicar que no país onde os traficantes internacionais mais perigosos não ficam nem 10 anos presos, cidadãos comuns, sem antecedentes criminais, estão sendo condenados a 17 anos de cadeia por protestarem contra o resultado eleitoral? Como Moraes vai explicar a morte de Clezão, cidadão brasileiro que, sob sua responsabilidade, veio a óbito depois de ter passado 11 meses preso sem ser julgado, e a revelia do Ministério Público, que já tinha pedido sua soltura por conta de seu quadro delicado de saúde? Como Moraes vai explicar a perseguição sumária contra Elon Musk e suas empresas apenas porque este se recusou a cumprir ordens que violavam a Constituição brasileira? Exatamente, a cabeça de ovo de Moraes está por um triz. E como eu não me canso de falar, não existe mal que dure para sempre. A ditadura que tomou esse país de assalto já começou a ruir. E está chegando aquele jubiloso momento em que Alexandre de Moraes pagará pelos seus crimes. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Também não deixe de conferir a promoção de Black November da minha biblioteca. Acesse bibliotecadoluiz.com.br. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!